Jesus está com você. Jesus está com você. Você. Desculpa, queridos, eu disse no início que ainda estou um pouquinho gripado. E que bom, né? Ter essa certeza que Jesus mora dentro da gente. O cântico diz: Jesus está com você. E eu declaro isso também na sua vida, se você tomou a decisão por Cristo. Ele diz que ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele vai entrar e vai fazer morada dentro de você. E hoje o ambiente aqui está um pouco diferente, a cortina lá atrás, porque eu estou aqui na rádio, estou direto aqui na rádio Palavras de Vida. Tivemos o debate CUME sobre o tema prioridades da vida cristã. Estivemos aqui com alguns pastores falando sobre isso. É um tema muito grande, muito abrangente, e nós vamos continuar também outro dia sobre as prioridades. E aprenda uma coisa: em todas as nossas áreas da vida, nós temos que ter prioridades, obedecer prioridades. Mas eu estou aqui comigo também hoje com o pastor Robert Henriques, que é um dos pastores nossos auxiliares lá. Pastor. Bom dia, na paz de Cristo, pastor Robert Henrique. Bom dia, meu pastor, bom dia. Quero aqui agradecer aqui a oportunidade de estar junto com o meu pastor aqui na Rádio Palavra de Vida e também através do Facebook, Samuel Brito. Isso. Deus venha abençoar a todos os amados irmãos que estão aí presentes aí da nossa igreja. Um beijão aí, um abraço para todo mundo em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós temos, hoje sendo a terça-feira, amanhã é quarta-feira, e nós temos na nossa igreja a quarta-feira de milagres. Por que eu digo isso? Porque você precisa de milagres. Eu preciso de milagres todos os dias. Eu acordei hoje, já foi um milagre. Pastor Robert acordou, um milagre. Pastor Nilton acordou, um milagre. Termos o que fazer nesse dia é outro milagre. Tem gente que não perde o elan pela vida porque não tem o que fazer. Então, quarta-feira, amanhã, às 20 horas, na nossa igreja, na Igreja Evangélica Fé para Todos, em São Gonçalo, nós temos a quarta de milagres. O nosso diácono Luiz coloca uma mesa na frente do altar e os irmãos levam fotos, documentos, protocolos de justiça, de INSS, carteira profissional, carteira de identidade, e também levam roupa de pessoas que estão sofrendo, estão impossibilitadas até de se locomover. E o pastor Robson, Deus tem respondido, né? Muitos testemunhos. Deus tem abençoado a vida de muitos irmãos. Lembro aqui do diácono Nelson, da irmã Áurea, a minha vida também, o pastor Maxwell Melo. Muitas bênçãos que Deus tem derramado lá através do culto de quarta-feira. Tem sido uma bênção na nossa igreja. Então, na quarta, eu disse há pouco, o diácono Luiz coloca uma mesa na frente, os irmãos colocam ali em cima. É um culto voltado para milagres. Claro, nós vamos lá louvar a Deus. Começamos com louvor, adorando a Deus, agradecendo a Deus por viver a quarta-feira, nosso ir e vir, mas voltados para Deus responder à fé daqueles que acreditam que Ele pode trazer resposta, e Ele é Deus de resposta. Então, Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. O nosso endereço, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Agora, fora amanhã, quarta, estamos aqui pela rádio até sexta-feira, mas no sábado próximo nós vamos ter um evento na nossa igreja muito interessante, e o lançamento de um livro muito interessante, que o título é Chamados a Tomar Assento, escrito pelo pastor João Batista. Esse livro aqui, Chamados para Tomar Assento, é um tema muito legal, muito abrangente, e ele escolheu a nossa igreja para fazer um lançamento, e é gratuito para vocês.
próximo sábado, a partir das 14 horas. Segundo ele me falou, Rosa, vai ter um coquetel. Coquetel não é um cafezinho. É ou não é? É um coquetel. Olha, e gratuito. 14 horas, vai até umas 17h30 por aí. E temos alguns pastores, temos um preletor que vai estar falando sobre chamados a tomar o assento. Próximo sábado é aberto a todos vocês. Igreja Evangélica Fé para Todos, São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade, próximo sábado, 14 horas. Eu sei que é um horário assim, meio complicado, mas é 14 horas. Vai lá, você vai tomar conhecimento que esse livro pode ser a resposta para a sua vida. Chamados para tomar assento. Tá bom? Isso no sábado próximo, 14 horas. Já no domingo, 2 grandes cultos. 9 horas da manhã, o culto da palavra, quando nós cavamos juntos com a igreja. Não é estudo bíblico, é uma palavra mais profunda. Louvorzão, escolinha dominical para os pequenininhos e para os adolescentes. E abençoando a semana, porque domingo é uma nova semana. E a gente continuando vencendo o mês de novembro. À noite, às 18 horas, um culto muito gostoso. O culto evangelístico com a palavra profética. E esse culto, nós chamamos desse culto da Noite do Espírito Santo. 18 horas. Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Sejam bem-vindos vocês aí, queridos. Coloque o pedido de oração. Nós vamos estar trazendo agora a palavra de Deus. Aproveitar o pastor Robert aqui. A gente vai debater um assunto aqui que muita gente não entende. Aqui não é debate cume, mas abra a sua Bíblia, capítulo 11 do Evangelho segundo São João. Eu vou ler o menor versículo bíblico. Aqui no capítulo 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro, que trouxe assim complicações para a vida de Jesus, complicações para a vida de Lázaro, porque Lázaro morreu, ficou sepultado 4 dias. Segundo a ideologia judaica, que eles têm uma ideia, tinham na época uma ideia de que você morre e a sua alma fica ao redor do seu corpo até 3 dias. Não estou dizendo que isso é verdade, era o conceito da época. Passou de 3 dias, não tem como mais ter ressurreição de uma pessoa que morreu. Só que Jesus chegou no 4º dia e para realizar o milagre. No versículo que eu quero citar aqui, capítulo 11, versículo 35, é o menor versículo bíblico, que diz assim: Jesus chorou. Eu quero entrar nesse bate-papo aqui com o pastor Robert Henrique. Por que Jesus chorou? Naquela época, eles disseram, e o texto fala sobre isso, que quando Jesus chegou em frente ao túmulo de Lázaro, ele chorou. Saíram lágrimas dos olhos de Jesus. E as pessoas disseram assim: olha, como ele amava Lázaro. Mas outros criticaram. Por que ele não veio antes? Maria foi uma que disse: nós mandamos lhe avisar que ele estava doente. Só que Jesus já estava numa missão. E quando Jesus chora, alguns disseram ali, o texto traz isso, depois você vai ler o texto todo, que por que ele não veio antes? Mas a pergunta hoje aqui: por que Jesus chorou? Eu não sei qual é a opinião de Robert. E aí, Robert? Pastor Samuel Brito, é uma pergunta muito bonita.
Eu acredito que Jesus chorou vendo a questão do sofrimento do ser humano por causa do pecado, a nossa limitação. Por causa do pecado, nós morremos. Você vê Lázaro, um camarada bom, camarada que fazia um bem, Servia a Deus. servia a Deus, mas foi acometido de uma enfermidade. E nós não estamos livres disso, mesmo sendo crente, mesmo sendo fiel ao Senhor, sofremos por causa do pecado. Mas só, Robert, eu quero só perguntar a você, mas Jesus não sabia o que ele ia fazer? Sim, Jesus sabia. E por que ele chora? Primeiro, questão do sofrimento. Segundo, ele viu também a questão da incredulidade. Porque nem todos ali acreditavam que ele tinha o poder para ressuscitar Lázaro. Tanto que quando ele chega ali, Marta é a primeira, e ao encontro dele, e ela já chega falando para Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: mas Marta, seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: sim, Senhor, eu sei. Naquele dia há de ressuscitar. E Jesus não estava falando daquele dia. Jesus estava falando do hoje. Ele disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor falou algo lá no culto domingo de manhã, eu percebi a reação de alguns crentes. E eu queria até falar isso aqui. Porque muitas vezes as pessoas perdem o milagre. O Senhor falou assim, na hora do momento do louvor, o Senhor falou assim, ó, quem dá a agenda do milagre é você. É você mesmo. É você que declara, é você que decreta. E eu ouvi alguns irmãos falando assim, não é bem assim. Ah, mas esse é o grande problema. Veja bem, qual o horário do milagre? A hora que chama a pessoa à frente e faz a oração da cura do milagre? Não. O milagre começa quando você sai de casa. Sim. Predisposto a quê? A cultuar a Deus, a agradecer a Deus, mesmo com os seus problemas, você vai ao altar de Deus para você renovar as suas forças, para você pedir a Deus algo que você precisa. Então o milagre pode acontecer quando você levanta, quando você sai de casa, quando você sobe, lá na igreja tem uma escada, quando você sobe, o milagre pode acontecer na hora do louvor, sim, pode acontecer na hora da oferta, sim, pode acontecer na oração final. Porque o milagre quem determina somos nós. isso. Ah, mas Jesus precisa determinar. Já foram liberados. Já foi liberado. O milagre meu já foi liberado na cruz. Isso. Agora, como é que eu vou lá onde está o milagre? Pela fé. Pela Vai, fé. pode ir. Isso mesmo. E quando o Senhor falou isso, eu tomei posse disso. Porque eu declaro o milagre sobre a minha vida. Jesus já nos deu essa autoridade. Então, não é assim, não é bem assim, não. Eu tenho, através da minha fé, declarar, mas eu não estou vendo a cura. Eu continuo enfermo. Não, o seu milagre já foi liberado. Sua cura já foi liberada. E como que você alcança isso? Através da fé. O Senhor disse uma vez lá na igreja, e a gente sabe, né, de um irmão, o Senhor cansa de falar isso aqui, não vou citar o nome, porque é uma pessoa amada, mas o Senhor uma vez falou lá a questão da fé. A pessoa, quando ela tem fé, ela vai dizer a um monte, passa-te daqui para colar, e ele vai passar. E a pessoa, mas é impossível. Como assim? Não, nada é impossível para aquele que crê. Duas coisas, Robert, pastor Robert, sobre essa questão de assumir o milagre. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu vou citar dois. Primeiro, aquele cego. Jesus disse a Bartimeu, Bartimeu, veja, o que você quer? Eu quero tornar a ver. Veja. Jesus disse a outro cego, veja. Já para esse cego, Jesus fez lodo, Sim. tá? Cuspiu Olha no só, chão. cuspiu no chão, fez lodo, passou na vista daquele homem cego, que levaram a Jesus, Isso. e Jesus perguntou, você está vendo? Ele disse, eu vejo homens como árvores. Quer dizer, a visão estava distorcida. E Jesus fez novamente lodo e passou nos olhos dele. E disse assim, agora vá Ao tanque de Siloé ao tanque de Siloé e lava-te. e lava-te. Jesus nunca tinha visto isso. E aí? Porque o problema está em nós, de crermos,
Aquele homem que foi se lavar no tanque de Siloé foi levado por transeuntes ali. Ah, vai lá que ele faz o milagre. Aquele homem não tinha fé nenhuma. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos a outro exemplo, os 10 leprosos. Estavam no caminho onde Jesus passava com um grupo. E eles disseram, Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus disse, eu quero. Vá e mostra-te ao sacerdote. Como assim? Jesus não poderia curar o leproso? Jesus disse a um discípulo que foi na sinagoga e veio a ele, Jesus, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus disse, eu quero, fica limpo. E foi na hora. Por que que os 10, Jesus mandou que se mostrasse ao sacerdote? Porque todos que foram curados por milagres, e mesmo por remédio, apesar que remédio não curaria a lepra, eles tinham que ir à sinagoga e o sumo sacerdote dar o aval da cura para ele poder voltar para casa, para a família e para o convívio das pessoas. Por que que Jesus ali não curou totalmente? Porque depende da fé. Amém. Eles foram a Jesus, eram 10, um grupo, talvez um ou dois cresce. Não é isso? Mas eles foram, Jesus foi. E o que que aconteceu no caminho? Eles iam, alguns, quando as pessoas tinham que sair da cidade, do seu lar, é porque a doença já estava bem adiantada. Já haviam perdido um pedaço do nariz, da orelha, do corpo, o corpo já estava todo manchado. E eles foram lá, obedeceram, creram e foram ao sumo sacerdote para ver o que o sumo sacerdote falava. Só que no meio do caminho, talvez eles olhando, conversando, o pastor Nilton, o pastor Robert, olhando um para o outro, disse assim, ué, você tinha perdido um pedaço da orelha, sua orelha está no lugar. Ué, a sua cor era uma cor de um leproso, e agora você está são. 9 aconteceram com os 10. 9 continuaram a sua trajetória até Jesus. Um disse, eu não vou primeiro ao sumo sacerdote. E voltou para agradecer a Jesus. Jesus não estava no mesmo lugar, ele teve que andar algum tempo ainda. E quando ele chega a Jesus, Jesus olha para ele e pergunta, não eram 10? Por que só você voltou? Ele disse, eu vim agradecer o meu milagre. Uma das coisas que tem faltado à igreja de hoje é ser agradecida a Deus. Gratidão, né, pastor? Pelos milagres. Se eu olhar para trás, eu vou ver o que Deus já fez na minha vida. E aí, ó? E Deus, ele pesa o coração, ele conhece o coração do ser humano. Nesse texto de Lázaro, você vê que Jesus foi até ali, a Marta chorando, e Jesus disse tanto para Marta quanto para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Mas chegou um momento ali que ele disse, tirai a pedra. Por que Jesus disse tirai a pedra? E o senhor já falou isso lá na igreja. Porque tem coisas que eu tenho que fazer. Nós, como cristãos, primeiro, eu tenho que ter fé. Segundo, eu tenho que buscar. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que fazer a minha parte. E deixar que Deus vai fazer a parte dele. Então eu tenho que tomar posse do meu milagre. Agora, o tirar a pedra é isso. É nosso. É nosso. É uma responsabilidade minha. Só que o que a gente faz? O senhor fala muito isso. A gente gosta de transferir responsabilidade. Muitas das vezes os milagres não acontecem porque existem impedimentos. Existe mágoa, existe ressentimento, dor, tristeza. E as pessoas esquecem de usar a fé. Você recebe um diagnóstico médico, você recebe uma notícia ruim, você recebe uma notícia de que o seu parente está com uma doença que é incurável, os médicos já mandaram para casa ali, só não tem jeito, não tem mais o que fazer. E aí, em vez de você ter fé e reagir e buscar a Deus, não. E desculpa, Robert, eu não estou virando aqui para o Robert aqui do meu lado, ó. Desculpa, Robert. Você, pastor, se desespera. Em vez de você usar a fé nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, aí você se desespera. Aí você já não confia mais, você já não usa mais a sua fé, você já não busca mais a Deus, porque você entrega os pontos.
Mas você sabe qual é o problema, Robert, da igreja hoje? É que a igreja acha que Deus tem obrigação comigo e com você. Isso. Comigo, com a minha família. Deus não tem obrigação. A obrigação que ele tinha, ele prometeu lá atrás. Sim. Lá, quando o casal pecou, ele disse que ia enviar, que Jesus viria e iria pagar o preço. A obrigação dele foi essa. Isso. E em Efésios, capítulo 1, 3, procura aí, Robson, que vai falar agora, o que Jesus fez na cruz, Jesus já liberou todas as bênçãos que eu preciso para a minha vida. Verdade. Até o fim da minha vida. Eu não sei quantos anos eu tenho mais de vida. Mas até o fim já foram liberados. Agora, como é que eu tomo posse disso? Através de quê? Da minha fé. É que eu vou nos lugares celestiais pegar o milagre para mim. Isso tem que ter fé. Não é isso? Leia aí, Robert. Diz aqui, vou ler o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso aí já é obrigação nossa. Sim. Sermos o quê? A nossa obrigação é sermos Santos. irrepreensíveis perante ele e em amor. E olha que coisa santa. Olha, aqui na terra nós somos pecadores. Aqui na terra nós somos pecadores. Sim. Como ser santo? Isso. A palavra santo quer dizer separado. É uma guerra que nós vamos ter para nos tornar aqui ainda em caminho da santificação para sermos agradáveis a Deus. Isso mesmo. É uma guerra que travamos todos os dias. Por quê? Nós somos pecadores, nós somos falhos. A energia maligna do pecado está dentro de nós. Então, quando você recebe uma notícia, assim como Marta e Maria tiveram também essa situação de ter que lutar com a enfermidade do irmão, vendo o irmão ali sofrendo, sepultá-lo, elas pensaram assim, acabou, não tem mais jeito, agora é o fim. E muitas das vezes nós agimos assim, quando nós olhamos para um parente, ou também com a nossa vida, acabou, não tem mais jeito, agora eu vou só esperar o final, só que a última palavra vem de Deus. E nós não podemos perder a fé, que a fé é isso, é você entender que o milagre já foi liberado. Cristo já conquistou na cruz o nosso milagre. Eu vou usar uma palavra de um velho pastor amigo, dizer assim, nós temos que trazer o milagre à existência. Isso. Que às vezes Deus já operou em você o milagre, mas você ainda não trouxe à existência. Temos o caso lá da irmã Conceição, né, que recebeu um diagnóstico médico de falência na sua vista. Foi lá no culto de quarta-feira e nós oramos. Foi no culto de domingo, o senhor disse que Deus tocou no seu coração para que você ungisse ela. E não foi nem eu quem orou foi o pastor Maxwell Melo. Eu vou só apenas ungir, Deus mandou eu ungir, não mandou eu orar. E ela ali recebeu o milagre. Por quê? Coração aberto, fé, fez a parte dela, foi ao altar, e você diz que no altar Deus exala as bênçãos. Do altar exalam bênçãos para aqueles que estão na igreja. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é o que Jesus disse, tirai a pedra. O que é tirar a pedra? Faça a sua parte, busca o Senhor, coloque Deus, tenha fé, espera em Deus, que Ele já liberou o milagre e você vai gozar do milagre que Ele já te deu. Então, querido, deixa eu falar um pouquinho só. 11:35 do livro do Evangelho de São João, é o menor versículo bíblico. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Então aí vem uma resposta para você. Jesus chorou para ver o quê? A limitação humana. A limitação por causa do pecado. Todos nós vamos ter que morrer. Ah, mas eu sou santo, eu falo em línguas estranhas, eu tenho dons, eu sou apóstolo. Todos nós vamos ter que morrer um dia. Segundo, porque Jesus chorou. Tem coisas que ninguém vai poder te ajudar. São situações, pastor Robert, pastor Nildo, ouvintes da rádio, Palavras de Vida, queridos irmãos em Cristo.
Existem situações na vida que ninguém vai poder te ajudar. Nem o melhor médico, nem o melhor psicólogo, nem o presidente da República, nem o prefeito aqui de São Gonçalo, nem a nossa família. Jesus também chorou por isso. Existirá momentos na sua vida que ninguém vai poder te ajudar. Só Ele. E terceiro, esse é o mais glorioso, que nós seguimos a um Deus. Seguimos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Que Ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Ele pode trazer o milagre que ninguém pode fazer por você. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas o povo ali ficou apavorado. Trouxe sérias complicações para Lázaro. Por quê, pastor? Leia o texto bíblico. Estude a vida de Lázaro. Lázaro, os romanos e os judeus, sumo sacerdote, começaram a correr atrás para matar Lázaro, porque atraiu muitas pessoas para Cristo. O fim da vida de Lázaro, ele teve que sair da terra de Israel para ser um bispo em outro país. Então, às vezes, por servirmos a Deus, nós perdemos amigos queridos, perdemos familiares. Um ministério pode trazer inimizades mesmo dentro do ministério, que tem irmãos que nos olham com limitações. Tem irmãos que acham que você ainda não está pronto para ser pastor, para assumir uma igreja. Quem somos nós para julgarmos as pessoas? Jesus chorou também por isso. A incredulidade de pessoas que acham que você não tem condições disso. Queridos, quem nos dá condições para sermos um pastor, um bispo, um apóstolo, um diácono, um presbítero, um cristão, porque nós temos a responsabilidade, pastor Robert, de aonde nós estivermos, termos o cheiro de Cristo, porque nós representamos Cristo, sermos luz, sermos sal, quer dizer, sal é o equilíbrio do sabor, e sermos abrigo por muitas pessoas. Eu fiz um gabinete há uns anos atrás com uma irmã da igreja, e ela disse assim: pastor, eu não faço nada na igreja, eu não canto, eu não oro em público, eu não falo nada, e as pessoas procuram para eu dar conselho. E eu digo: minha irmã, a senhora tem sido uma ajudadora de muitas vidas. Tem pessoas que sentam perto da senhora e são abençoadas, são até curadas. Então, não fique triste por isso não, que a senhora não canta, que a senhora não prega, que a senhora não sabe orar em público, mas a senhora tem Cristo em você. Você representa Cristo. Por que essa tristeza? Não, que as pessoas vêm a mim, eu fico sem poder saber o que falar. Fale de Jesus. Isso. Abençoe vidas. Porque, queridos, quem era Felipe? Quem era Felipe? Felipe estava na igreja, ganhou a cidade, de Samaria, e ele teve que servir a ceia, mas ele não era um oficial para fazer isso. Aí Pedro foi lá. E quando Pedro chegou, que Pedro era o representante para servir a ceia, o que Deus fez com Felipe? Vem cá, meu filho. E enviou Felipe para uma estrada. E ele viu um homem numa carruagem, andando até devagar, que ele estava a pé, lendo o livro da Torá. E aquele homem preocupado: mas como é que eu vou entender isso? Aí Felipe para do lado e diz assim: entendes o que lês? Ele diz: como eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Ele para o carro
um homem, um oficial de um outro país, com uma comitiva, e convidou a Filipe para explicar a ele o que ele estava lendo. E Filipe, cheio do Espírito Santo, explica. E esse homem, Filipe, que não era um graduado da igreja, ganhou uma cidade. Porque nós somos que transmite Cristo às pessoas, a começar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso ir e vir diário. Então Jesus chorou pela limitação humana, mas ele veio para quebrar essa limitação e dizer assim: vocês vão permanecer comigo em todo o tempo, vocês vão reinar comigo. Eu já não tenho nem mais tempo, Robert. Vamos orar, o pastor Robert vai orar, orando pela Angélica Correia, orando pelo Isaías Rodrigues, restaurante Varandim, Maricá. Deus abençoe aí, temos que ir aí. Já falei com o pastor Evandro, tá? Ronaldo Araújo, Ronaldo, você e sua família, parabéns pela união conjugal. Edson Siqueira, que saudade, Edson. Deus abençoe. Irmã Célia, irmão Antônio, toda essa família orando por todos, da família da irmã Célia. Irmã Dulce Medeiros, ó, que bênção, Deus abençoe você. Pastor Rúlio Torres, em Córdoba, Argentina. Estela Cardoso, Valdiné Figueiredo, Rodrigo Saraça, pelos seus tios, pelo seu trabalho. Rodrigo, em nome de Jesus. Rosângela Pinheiro, Rosângela, esposa do nosso diácono Luiz, orando por toda a família e seu tio, não é isso? Que está em São Paulo, é um pastor. Orando por todos, em nome. Luci, Carlão, Renatinha, radialista Nilton, sua esposa, seu filho, a Rádio Palavra de Vida FM. Vamos estar orando. E aí, Ronaldo? Já é vovô porque está dentro da barriga da sua. Ei, querido, amanhã meu neto chega. Vamos estar orando para que esse parto seja abençoado por Deus. É um prêmio. É um prêmio. Ronaldo, parabéns. Deus abençoe. Vamos orar, orando pela Carlinha, pela diaconisa Mali, diaconisa Georgina, diaconisa Maria José, diácono Nelson, esposa e família, Tatiele, todos os nossos diáconos, diácono Luiz, que cuida da igreja, pelos nossos presbíteros, Edésio, presbítero Vinícius, família, presbítero Birajara, família, seu filho, que é o líder do jovem na igreja, o Mateus Melo, que é o filho do pastor Max, é o líder do louvor, nossos músicos, cantores, orando por pela Conceição, que recebeu um milagre, mas tem que perseverar. Orando pela minha vida, pastor Samuel Brito, minha esposa Cora, Sara, Miguelzinho, Bruno, Rebeca, Simone, Samuel, Sandro, meus netos, bisnetos, Luciana, Renato, Leonardo, Letícia, Fernandinha, orando pelas minhas irmãs, Raquel e Esther, que Deus não deixe ninguém se perder, orando pela Maria, seu filho Charles, seus irmãos, que Deus dê sabedoria, Edileuza lá em Pernambuco, Neide lá em Santa Catarina, seus filhos, pastor Abelardo Teixeira, família, pastor Evandro Bernardo e família, pastor JR e família, capelão Henrique, lá em Portugal, sempre com a gente em Leiria, apóstolo Garrido no Chile, pastor Fernandes, Miguel Fernandes, lá no Chile. Queridos, orando por todos que precisam de um milagre. Isaías, que Deus abençoe seu comércio aí, em nome de Jesus. Márcia Cardoso, doutor Lisboa, seu filho, clamando a Deus pela Soninha na Inglaterra com seu filho, Eduardo nos Estados Unidos, Rosa, Nilton, Nenel e família, Gleide, Nelson. Oramos por todos, oramos por cada vida. Cristina, né? Gleice Cristine, restauração do altar, sua vida conjugal, seus filhos, irmão Ricardo e a irmã Áurea, Paulo Gabriel. Ricardo, sua esposa, seu filho Daniel, o pai da Daiane, o pai da Fleudia, clamando a Deus, Érica, Rafael, Gabriel e toda essa família. Queridos, Vera Parreira e toda a família, Vera Lúcia Alvarenga e família, a Jane Romão, sua família, sua neta, que estava dodói, mas já está curada, em nome, irmã Rogéria e família, irmã Lindinha, essa criança que está chegando aí, sua neta, e também a neta do nosso querido Ronaldo. Vamos orar? É momento do milagre acontecer. Pai, queremos
entregar em tuas mãos, ó Pai, cada vida, cada família que foi citada aqui, Senhor. Entra com teu milagre, entra com a cura, Senhor. Restaura essas vidas em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus de milagres. Nós cremos que o Senhor nos deu essa autoridade no Teu nome, declararmos, ó Pai, as curas sobre a vida dos Teus filhos. Então, entra agora, Pai. Opera poderosamente, visita cada família, sustenta, Pai, com a Tua mão de poder, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Incluímos aqui também o Valdir, né? Valdir, isso. Milagre, sua casa, sua família. Pastor Walter também, família, todos os nossos queridos. Queridos, Deus é Deus de milagre. O que você tem que fazer? Crer. Está demorando? É Deus tratando de você. Queridos, eu me despeço. Amanhã estaremos aqui de volta às 11 horas pelo Facebook Samuel Brito Brito ou pelo YouTube www.rádio Palavras de Vida FM, trazendo sempre um louvor, palavra, uma oração. E não esqueça, Debate Cume é quando mais? Sexta-feira a gente vai estar realizando o Debate Cume. Debate Cume, sexta-feira, é 10 Ao vivo horas. aqui. Aí é www.rádio Palavras de Vida FM ou pelo Facebook Igreja Evangélica Fé para Todos São Gonçalo. Vamos lá. Uma terça-feira de bênção, de conquistas, de realizações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém? Excelente terça-feira, Deus é contigo. Tchau!